pessoal! Vamos para a segunda parte da nossa revisão. A primeira nós falamos sobre volume, área e perímetro. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a regrinha do sol e da sombra. Vamos supor que aqui seria o sol. Eu tenho aqui uma raiz cúbica de 9 elevado a 2, certo? Vamos lembrar como é que isso aqui fica depois que você aplica a regra. Eu quero fazer com que essa raiz se transforme em uma potência de expoente fracionário. Então, transforme as raízes quadradas, as raízes cúbicas em potências de expoentes fracionários. Beleza. Copiou o 9, copia o 9, coloca o tracinho da fração. Você vai se lembrar que quem está aqui na sombra agora quer pegar o quê? Sol. E quem está aqui no sol agora está cansado de sol, quer vir para baixo do teto para sombra. Então, raiz cúbica de 9 ao quadrado é o mesmo que 9 elevado a 2/3. Porque quem estava na sombra foi para o sol, quem estava no sol foi para a sombra. Agora eu vou apagar e vou fazer o contrário, porque tanto você precisa saber o processo de ir como de voltar, beleza? Pessoal, agora eu tenho aqui uma potência com expoente fracionário e eu quero saber como é que eu faço agora para fazer o contrário, para transformar essa potência em uma raiz. Tá. Você tem que lembrar o caminho do raciocínio para saber como faz e desfaz. Vamos lá. Se esse número, primeira coisa que você vai copiar dentro da raiz quadrada, o número maior. Então, nós colocamos aqui, né? A base lá, que vai ser a base dessa raiz. Tá aqui dentro o número 12, certo? Agora eu quero saber o 3. Aqui, ó, eu tenho 3 aqui. Esse 3, agora ele está no sol. Quer dizer que antes ele então estava aqui dentro da sombra. O 7 agora está na sombra. Quer dizer que antes ele estava aqui no sol. Então, antes seria 12 elevado ao cubo dentro de uma raiz a sétima. Certo? Uma raiz sétima. Beleza. Então, vamos desfazer para ver se funcionou. Tirando a prova, por assim dizer, né? 12, põe o tracinho da fração. Quem está na sombra quer ir para o sol, quem está no sol quer ir para a sombra. Funcionou? Sim, funcionou. Então, você precisa fazer e ir e voltar nesse raciocínio. Combinado? Certo. Vamos para o próximo conteúdo agora, que eu quero falar com vocês sobre possibilidades. Eu venho aqui lembrar vocês a respeito de possibilidades. Vão comigo em duas situações diferentes. A primeira situação eu tenho 5 emojis, digamos assim, e eu quero escolher 2. Eu quero fazer sempre sequências com 2. Tá bom. Eu posso tanto fazer repetido quanto distinto. Nesse caso, não me importa se eu repetir uma sequência com sorriso, sorriso, ou bravo, bravo, ou triste, triste. Não me importa. Então, quais são as minhas possibilidades? Nesse primeiro momento, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse segundo momento aqui, 1, 2, 3, 4, 5, porque eu posso repetir. Então, quando eu faço a multiplicação, eu descubro que eu tenho 25 possibilidades de fazer sequências de 2 emojis. Aqui eu não quis usar letras nem números, que eu queria que vocês entendessem a ideia, tá? Certo. Agora eu quero que você pare e pense comigo se nós mudarmos de ideia e falarmos assim, não quero assim, eu quero distinto. Eu quero que seja um diferente do outro. Então, nunca vou repetir. Dessa forma, quantas possibilidades eu vou ter? Repetindo, eu tive 25. Vamos ver agora? Nesse primeiro caso, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 carinhas para usar. Tá? E no segundo, se eu já usei essa carinha aqui, eu não posso usar ela mais. Então, vamos supor que eu já usei essa. Então, 1, 2, 3, 4. Agora eu só tenho 4.
4 vezes 5, 20. Então, eu só tenho 20 possibilidades para fazer a minha sequência de forma distinta, tá? Então, se eu quero fazer de forma distinta, eu tenho que tomar esse cuidado de ir eliminando as opções. Então, muito cuidado com isso aqui, pessoal. Isso é questão de você ler o exercício para entender o que ele está querendo te dizer. Será que eu posso repetir? E se for número, será que eu posso colocar o 0 aqui nesse primeiro lugar? Tudo isso você tem que observar no momento de fazer o exercício. Valeu? Próximo assunto de hoje que nós vamos usar será porcentagem. Já volto. Pessoal, eu quero fazer com vocês um exemplo aqui sobre porcentagem que é importante que vocês entendam o seguinte. Vamos imaginar uma situação. Eu tenho 400 alunos em uma determinada escola. Desses 400 alunos dessa determinada escola, 30% deles não têm acesso à internet. Não tem acesso à internet, tá? Essa é a informação que o problema me trouxe. Eu tenho 400 ao total e 30% não tem internet. Aí ele me perguntou, qual é a porcentagem de quantos alunos então não tem internet? Como é que eu vou achar isso aqui, gente? Simples de boa. 30%. 30% é o mesmo que esse valor, que seria 30%. 30% de, o vezes é de 400. Gente, para fazer isso aqui, o jeito mais simples é, tirei esses zeros, só sobrou 30 vezes 4. Então, 30 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Acrescento 0, 120 alunos nessa escola não têm acesso à internet. Tá, mas aí na letra B do exercício falou assim, beleza, 120 não tem acesso à internet. Qual é a porcentagem de alunos que têm acesso, então? Simples, sem fazer conta você já pensa nisso aqui, ó. Se você tem 30% que não tem acesso, sobrou quanto para virar 100%? Eu tenho 30%, até chegar no 100% falta quanto? 70% então tem acesso à internet. Sim, 70% tem acesso à internet. Só que aí na letra você perguntou assim, não, mas eu quero saber quanto vale 70%, quantos alunos são 70% dos 400? Então você vai fazer 70% de 400. Quando você vai fazer 70% de 400, você pode, simplificar esses zeros aqui, né? E aí você vem 70 vezes 4, 4 vezes 7, 28, acrescenta o 0, 280 pessoas dessa escola têm acesso à internet. Vamos ver se nossa conta tá certa? Junta 280 com 120, tem que dar 400, vamos ver? 280 com 120. 0 e 0, 8 e 2, 10, sobe 1, 2, 3, 4. Aqui, 400 alunos ao todo. Então, 30% de 400 você achou que era 120, 70% de 400 você achou que era 280 e juntando 280 com 120 deu 100% que é 400. Ok, essa é a ideia de porcentagem que eu queria lembrar vocês. Já volto agora com a ideia de plano cartesiano. Então, pessoal, volto aqui com vocês com o plano cartesiano. Isso aqui eu percebi que vocês sabem, não tem dificuldade em fazer isso aqui. Os oitavos anos conseguem fazer. Só estou relembrando mesmo a título de revisão, tá bom? Então, vamos comigo aqui, gente. Eu tenho um plano cartesiano em que a minha reta na horizontal é x, na vertical é y. A reta na horizontal, que chama x, também conhecida como abscissa. A reta na vertical, chamada y, também conhecida como ordenada. Quando eu junto x e y, vira coordenadas, tá? As coordenadas que você vai achar ali naquele plano cartesiano. Aqui onde começa
é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto. Nós precisamos lembrar que em todos eles nós temos sinais de positivo e negativo. Vamos imaginar, pessoal, que quando eu chego... Aqui é o zero, ó. Nesse exato ponto seria o zero. Então, para cá seria abaixo de zero, para lá acima de zero. Para cima, acima de zero, para baixo, abaixo de zero. Beleza? Então, raciocina comigo. No primeiro quadrante, o x é acima de zero e o y também é acima de zero. Ambos positivos. Beleza? No segundo quadrante, raciocina comigo. O x é abaixo do zero, então ele é negativo. E o y é acima de zero, então ele é positivo. Tranquilo. No terceiro quadrante aqui, nós podemos perceber que o x ele é abaixo de zero, o y também é abaixo de zero, então ambos negativos. De boa. Agora, x e y do quarto quadrante. O x ele é acima de zero, então ele é positivo. E o y, nesse quarto quadrante, ele é abaixo de zero, então ele é negativo. Isso aqui são detalhes que vocês precisam se lembrar. Beleza? Até a próxima, galera. Com Deus!